Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Ambiente, o podcast de contextos políticos aqui no Sistema Sagres de Comunicação, videocast, e a gente está chegando, com essa primeira edição em meio aqui à cobertura das eleições de 2022. O podcast Ambiente que fala, sobre contextos políticos, e nessa primeira edição a gente vai falar sobre mulheres na política. Mas antes eu lembro que o Sistema Sagres é adepto, assinante, digamos assim, do Pacto Global de Mídia da Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 2020. E esse pacto integra a Agenda 2030, que tem como metas atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama aqui de ODS. E essa edição, primeira edição do podcast Ambiente, trata do ODS número 5, que fala exatamente sobre igualdade de gênero. E cada objetivo tem suas metas. A meta 5.5 desse ODS trata exatamente sobre igualdade na participação política, a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão e na vida política, econômica e pública. Mas antes eu vou apresentar quem está comigo aqui para essa bancada, para a nossa composição aqui do videocast. E nas nossas edições estarão comigo aqui Laila Mello, que está aqui ao meu lado, jornalista, que vai falar com a gente sobre tantos assuntos. Oi, Laila, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Obrigada. Estou achando maravilhosa essa oportunidade de a gente discutir os ODS aqui na Sagres, que carrega somos portadores do Pacto Global de Mídia aqui no Centro-Oeste. É uma oportunidade muito maravilhosa da gente pensar nisso, nesse contexto político, Contexto político é algo que a gente trata normalmente nos bastidores aqui, Sim. E agora também no podcast, também com a Laila Mello e com Thaís Dutra, jornalista e editora aqui do nosso portal, do nosso Sagres Online. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, gente, também. Muito feliz de participar do projeto, Falar mais sobre liderança feminina e tudo mais, e junto com os ODS. É isso, Thaís Dutra, Laila Mello junto comigo, e você já percebeu, nós temos já uma convidada para essa primeira edição para falar de mulheres na política, Tatiana Lemos, hoje secretária da Mulher, aqui da Prefeitura de Goiânia, ex-vereadora pela capital. Tudo bem, Tatiana? Obrigado pela presença. Obrigada, Rubens. É um prazer estar aqui com vocês também. O Rubens que eu conheço já há muitos anos, eu acho que no início aí, Rubens, quando você iniciou lá na Câmara de Goiânia, cobrindo lá também. Então é muito bom ver seu crescimento, ver o crescimento da Sagres e a gente poder hoje estar aqui falando sobre mulheres na política, que é um tema extremamente importante e que nós precisamos realmente discutir muito sobre isso. A vereadora Tatiana Lemos, lá na Câmara Municipal, a gente sempre conversando, já estou há 12 anos cobrindo isso. No jornalismo, E aí a Tatiana sempre foi uma das fontes, assim, pro on e pro off, para os bastidores também. E muito dos bastidores a gente já conversou com a Tatiana, mas também com outras políticas em Goiás, sobre essa realidade, sobre o que é estar na política para uma mulher. E por isso a gente está aqui com a Laila, com a Thaís, para todas as nossas edições, e a nossa convidada, a Tatiana Lemos, mas também temos uma outra convidada, que é a professora de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas, e que é mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e graduada em História, professora Luciana Santana. Professora, muito obrigado também pelo contato remoto com a gente, tudo bem? Rubens, obrigada. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e discutindo um tema tão importante, a participação da mulher na política e que faz parte, um dos objetivos aí das ODS, que é ampliar essa participação, garantir uma igualdade das mulheres. É isso. Obrigado, professora Luciana, com a gente aqui. E vamos começar, então, a nossa conversa. Laila Mello, para a gente falar, então, sobre as mulheres na política. Eu acho que antes de falar disso, a gente precisa pensar em números, Já que estamos falando de contexto, Rubens? Brasil, somos nós, mulheres, compomos 52% da população brasileira, somos 52% do eleitorado, mas se a gente olhar para o Congresso Nacional, se olharmos para a Câmara, somos apenas 15%. Eu queria discutir com vocês, assim, abrir esse papo pensando por que somos só 15% nesses cargos de poder e tomada de decisão. E já ampliando também, o que isso significa, sermos
um número tão grande da população brasileira, do eleitorado, mas, ao mesmo tempo, isso não está refletido nesses cargos que são tão decisivos. E aí, Tatiana? Bom, eu acho que tem, inicialmente, todo um contexto histórico, né? Só há muito pouco tempo, com realmente a Constituição, a mulher tem o direito de existir sem violência. A mulher tem o direito a ter propriedade, a mulher, há pouco tempo, tem o direito de estudar, o direito de votar, o direito de ser votada. Então, questões muito simples que para os homens são muito comuns, só há muito pouco tempo, né, nós, mulheres, conseguimos de fato de direito. Né? Por exemplo, viver sem violência. Né? Até pouco tempo atrás existiam os crimes de honra, onde o marido podia matar a mulher, era legal e ficava por isso mesmo. Então, nós temos aí já, historicamente, a mulher sempre alijada, não só dos espaços de poder e decisão, mas até da sociedade em si, de ter voz e tudo mais. Então, há pouco tempo, nós temos os nossos direitos e com a política não é diferente. Né? A mulher hoje, ela estar na política, é como a gente conseguiu esse direito, mas é ainda vista assim, Rubens, tipo, ok, esse espaço é dos homens, vocês conseguiram esse direito, mas fica aí na sua, né? Esperam da gente uma posição contemplativa e não uma posição realmente em que a mulher, ela assume a sua posição, ela está ali porque ela tem um eleitorado que confiou no voto dela, ela defende uma outra posição, uma outra categoria. Então, isso não é esperado da mulher, é esperado dela apenas olhar o ambiente, ela fazer o ambiente ficar mais bonito, como se fosse um vaso de flor. Então, é muito difícil ainda. Então, por isso, nós estamos, né, nessa diferença tão grande, apesar de sermos maioria, como a Laila disse, no eleitorado, a maioria da população, nós ainda estamos com uma minoria esmagadora, né, nos espaços, não só na política, mas nos espaços de decisão também. Em relação a essa questão de ser um vaso de plantas, né? Eu tenho uma situação de uma amiga que ela estava em um partido político, por exemplo, e ela resolveu deixar esse partido porque a situação que ficou ali era de que tinham as mulheres presentes nas reuniões, por exemplo, mas os homens olhavam e ficavam assim, tipo, e aí, garotas, agora vai ser conversa de gente grande, né? Assim, podem não falar claramente, mas demonstram, né? Saiam, por favor, agora que a gente vai decidir as coisas. Então, como é que funciona, assim, essa questão de ter que enfrentar esse machismo, ter que bater de frente mesmo e levar a sua mensagem independente de todos esses desafios? Os partidos políticos, eles representam o que é hoje, né, a nossa sociedade também, né, um meio que a gente vive. Eu, por exemplo, sou contra e sempre fui ter a mulher no partido X. Então, o partido X, mulher. Então, sei lá, PMDB, mulher, PSDB, mulher. Porque isso segrega ainda mais. Né? Quando vai participar das reuniões do PSDB mulher, ali só tem mulher falando para mulher. Uhum. E o que a gente precisa é dos homens ouvirem as mulheres, respeitarem como protagonistas também na questão política. O diretório só tem homem, né? E o diretório só tem homem. Que é o que define o rumo do partido. Só tem homem. E, às vezes, coloca uma mulher ali para não dizer que só tem homem. Mas, na verdade, as decisões não passam pelas mulheres, né? O meu partido, ainda bem que nesse quesito, né, nós somos, a presidente nacional é mulher, a maioria das presidentes estaduais são mulheres, compõe-se um mínimo de 30% em todas as questões de mulher e sempre tenta chegar pelo menos nos 50%. Então, não há essa divisão. Então, nós precisamos que as mulheres realmente participem em pé de igualdade. E nessa questão de segregar as mulheres para ficar nós mesmos falando para nós, e quem precisa entender que as mulheres têm sua voz, sua vez, sua opinião, são os homens. Professora Luciana, professora, eu queria ouvir a senhora sobre o que a gente já começou a conversar aqui, né, os números, essa representatividade ou falta de representatividade no Congresso aqui, mas também nos estados, nos municípios. E só queria avisar, viu, professora, doutora, que nós estamos ouvindo a senhora. Então, qualquer momento que a senhora quiser interferir, interromper, fazer observação, fique à vontade, tá, professora? Joia, obrigada, Rubens. Bom, essa questão da representatividade é um grande desafio que a gente precisa, né, enfrentar, né? Eu acho que a gente já teve uma situação muito pior, né?
e que vem mudando, mas de forma muito lenta, né? Como foi mencionado pela Laila, né, a gente só tem 15% de representação no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Uma assimetria muito grande, né, quando a gente olha para a população, né? Quando a gente considera que, né, são as mulheres as principais usuárias das políticas públicas no Brasil, a mulher que ainda se divide em múltiplas tarefas, né, se divide ali, né, com questões profissionais, questões domésticas, né, do cuidado familiar, da criança, dos idosos. Tem ainda as mulheres que, né, tem ainda que se dedicar aí à sua própria formação, né, e ainda se dedicar à política, né? Então, isso acaba tudo prejudicando, né, porque que as mulheres possam ter também condições, né, de ocupar esses espaços e tomarem decisões, né, que eu acho que é o mais importante, né? Não basta você ter ali apenas algumas mulheres. É importante que a gente também tenha maioria, já que são elas que estão ocupando todos esses espaços, né, da vida social, também tomando decisões. E a Tatiane, né, a vereadora Tatiane, mencionou alguns pontos que eu considero extremamente relevantes, né? E vejo hoje, né, vários estudos que a gente levanta, que os principais obstáculos aí, a ampliação dessa representatividade das mulheres como eleitas, né, como tomadoras de decisão, são os próprios partidos políticos, né? Primeiro, que muitas mulheres são convidadas ou né, são chamadas a fazer parte efetivamente da vida partidária quando precisa ali, né, às vésperas, né, do prazo final para você ter o percentual mínimo da cota de gênero. Né? Ela não vive integralmente a vida do partido, ela não está vivenciando ali todas as discussões que acontecem em todas as áreas, né? Ou seja, ela acaba não conseguindo criar vínculos com esse eleitorado para ser reconhecida, né? Para ter visibilidade necessária e se tornar competitiva, né? E ultrapassar essa barreira, né, de não simplesmente ser uma cota de candidaturas, né? Ela não consegue ampliar sua representação nos espaços institucionais aí de poder. Então, ainda é um grande desafio. Os partidos políticos precisam rever, né? E, claro, a gente ainda tem uma sociedade ainda muito machista, muito patriarcal e que ainda considera que a mulher tem ali papéis diferenciados, né? Que ela precisa estar, às vezes, responsável apenas pelo cuidado, ou se está em algum espaço de poder, ela tem que estar numa comissão de educação ou de assistência social, né? E por que não de infraestrutura, de economia, né? Áreas que são hoje povoadas por homens, né? Então, acho que a mulher ela tem todas as habilidades, todas as competências, e a gente precisa romper com isso no âmbito institucional. Em relação a isso, essa questão do machismo, né, que a professora trouxe aqui para a gente, uma sociedade muito patriarcal, eu queria saber, assim, de um ponto de vista mais pessoal seu, Tatiana, que ter família já na política, isso deixou, de certa forma, a sua trajetória ser menos difícil? Eu acho que oportunizou, mas eu consegui vislumbrar, né, que a política também tem esse espaço para a mulher, né? Visto que a minha mãe sempre foi muito ativa, né? Eu nasci todo em um contexto de fim de ditadura militar, no meio da selva, da mata, meus pais fugidos aí da ditadura. Então, desde sempre, eu cresci na política e com a minha mãe tendo um papel muito ativo na transformação, né, daquele meio, da sociedade em que a gente vive. Mas eu acredito, assim, a professora tocou num ponto, eu acho, muito importante que nós iniciamos, nessa questão de, hoje, os partidos, eles colocam as mulheres pelaquela cota de candidatura. Uhum. Então, não se investe nelas de verdade. Eles precisam cumprir uma cota, senão os homens não serão eleitos, né? Hoje em dia, então, tem até uma cota mínima de fundo partidário também para as mulheres, mas é investido pouco. Tenta-se burlar para ir para os homens, a gente sabe como funciona. Por isso que, enquanto a gente não tiver realmente, e isso é a minha opinião que a gente pode discutir aqui, uma cota de participação feminina no Congresso, nas câmaras, a gente não vai mudar isso. Porque, por exemplo, se a gente tem, igual estava
já passou, já teve essa discussão na Câmara, a gente perdeu por muito pouco, mas se tem ali 30% da composição do parlamento, ele tem que ser obrigatoriamente para a mulher. Então, aí sim, deixa de ser uma cota de eleição, uma cota que tem que se cumprir ali só para inglês ver, né? E passa a ser uma cota, 30% tem que ser ocupado por mulher. Então, quem são essas mulheres que vão ocupar? Como a gente fazer essas mulheres serem eleitas? E a própria mulher se sente representativa ali, né? Porque é igual a gente vê, se você não tem seu lugar de fala e você não vê, você não vislumbra, eu posso ser, olha lá, fulana foi eleita, agora fica menos difícil, né? Porque não fica mais fácil. Então, também é uma questão que deve ser discutida. Porque enquanto a gente não for obrigado, os homens não vão ceder os espaços, a gente tem que ocupar. E o que significa, secretária, e professora também, ter mais mulheres na política? Bom, muda tudo. Né? Quando você fala, essa frase que a gente fala muito, que muitas vezes as pessoas, né, principalmente a maioria do eleitorado, que não tem tanto conhecimento assim, porque hoje as mulheres estão lutando para ter comida em casa e para não morrer hoje do marido, né, com o marido agressor. Então, isso é a realidade das mulheres. A gente que não vive isso, nós estamos numa bolha, porque isso é o que vivem nossas mulheres num país que é o 5º país mais perigoso do mundo para uma mulher se viver. Né? Num estado que é o 3º nesse ranking, onde mais se mata mulheres no Brasil. Goiás é o 3º lugar. Então, as nossas mulheres estão vivendo isso, essa situação. Né? Então, o que nós precisamos, quando a gente fala de mulheres ocuparem os espaços de poder e decisão, porque nós poderemos ali aplicar políticas públicas. O que são essas políticas públicas? Como a professora disse, a mulher às vezes não entra na política porque ela tem que trabalhar fora, ela tem que chegar em casa, lavar roupa, passar, cuidar de menino. Então, se a gente tem, por exemplo, uma desoneração igual a gente teve, da linha branca, de você poder ter geladeira, tanquinho, computador, máquina de lavar, isso é uma política pública que ela afeta diretamente as mulheres. Então, em vez da mulher passar ali não sei quantas horas lavando roupa, ela põe na máquina. Ela já pode fazer outra coisa naquele tempo. Né? O ideal era o marido lavar, né, Tatiana? E aí a gente já chega, né, na minha casa, né? marido que lava. Marido levar as crianças na creche, sim, buscar, né? Porque aí fica, quando a gente tem uma política pública, por exemplo, que é creche, CIMEI de tempo integral, ou escola de tempo integral, aquilo ali, você permite a mulher trabalhar, você permite a mulher participar de uma reunião política. Então, quando a gente fala das mulheres ocuparem os espaços de poder e decisão, não é por uma vaidade. Não é assim, a gente também quer ocupar, mas a gente quer ocupar para quê? A gente quer ocupar porque a gente sabe que tendo uma escola de tempo integral, os nossos filhos vão ter acesso melhor à educação e a gente vai poder fazer outra coisa, inclusive trabalhar para sustentar eles mesmos. Né? Então, a gente pode... São várias as políticas públicas que as mulheres ocupando, elas entendem o que deve ser feito para a mulher poder realmente crescer, estudar, ganhar mais. Estar ativa, né, em todos os setores sociais, né, secretária? Né? Economia também, como a professora disse, todas as pautas são de mulheres, né? Não existe uma pauta que é só como a creche, né? Como se fosse algo só de mulher. Cuidado é assunto de mulher. Então, os homens não vão se preocupar com isso. Não, todos os assuntos sociais da vida pública também são das mulheres, né? Isso é muito difícil, né? Por exemplo, eu como mulher na política eu estou numa reunião, por exemplo, né? Ou eu preciso ficar numa reunião até tarde do partido, ou estou num programa começo, vamos supor que é à noite. Se eu sou um homem, eu sei assim, né? Hoje funciona assim na prática. Meus filhos estão com a mulher, estão ali, ela arrumou a janta, está ali ajudando a fazer tarefa. Agora, quando é a mulher, e aí? Quem que está com as crianças? Quem que está fazendo isso? No meu caso, que eu sou mãe solo ainda. Né? Então é muito complicado. Né? Muito complicado. Até a cobrança... O homem nem passa nele. E nós estamos gravando na hora de preparar o almoço, né? Está na hora de começar a pensar o que vai ter no almoço. Buscar a criança na escola. Mas eu queria só falar isso, assim, não é nem pergunta nem nada, só para quem está nos acompanhando, seja no podcast, quem está nos ouvindo aí, homem, né, que está nos assistindo no YouTube, só esse recado aqui, entre nós, ninguém vai ouvir, só entre nós dois. Faz mais, mas não ajuda, não só ajuda. Pega coisas para fazer mesmo. E aí libera, né, para que as mulheres possam fazer outras coisas. E não só mulheres, né, para que as pessoas possam ter essa questão da igualdade mesmo. Enfim, só um recado aqui entre nós. Porque o homem não ajuda, né, Rubens? O homem faz a parte dele. No máximo ele faz isso, ajuda. Não, eu te ajudo na casa. É que ele acha que ele ajuda, mas na verdade a casa é dele, os filhos são dele. Né? Exatamente. Tem que dar 11 horas da manhã, tem que ficar pensando o que vai ter no almoço. Né, mulher?
técnica, isso né, passa, professora? Só tentando contribuir um pouquinho, isso passa pela forma como a gente também educa nossas crianças, né, desde cedo. Né? E a gente sabe que, inclusive, mulheres reproduzem muito de uma lógica, né, que a gente critica hoje, né, muito machista, né, de às vezes coloca a filha para lavar a louça e o filho está lá assistindo TV, né, coloca a filha para, né, para ajudar ali a lavar uma roupa e o filho vai sair com o pai para fazer uma outra atividade, né? Então a gente também precisa mudar um pouco da consciência, né, social na sociedade, né, como um todo, sobre a divisão social do trabalho, né? Como também não existe brinquedo de menina e de menino, né? Eu acho que vai por aí, né? Quando a gente olha essa lógica que a gente está falando da política, ela se reproduz em outras áreas. Quando a gente olha, por exemplo, na academia, né? Quando a gente olha os cursos, por exemplo, em engenharia, ainda são majoritariamente povoados por homens, né? Então, assim, a gente precisa quebrar também, né, essa lógica que vem, assim, às vezes até de forma involuntária, sendo passada adiante, né? E dentro do âmbito, né, de decisão política, né, por que faz diferença, né, a mulher estar nesses espaços de decisão, né? Primeiro, para garantir que efetivamente, né, outros olhares sobre as políticas públicas possam ser considerados, que a política ela chegue efetivamente em sintonia com aquilo que está sendo demandado. Né? Não adianta a gente ter pessoas que estão distantes dos problemas sociais ali tomando decisões, né? Se lá na prática essa política acaba tendo pouca eficácia, tendo pouca eficiência. Né? E a gente sabe que, né, e até quando a gente olha ali o que a gente avançou em termos de ODS, a gente avançou muito pouco, justamente porque onde se toma decisão aí para tentar alterar essa situação, estão ocupados por pessoas que não vivenciam na prática, né? E é o que acontece com mulheres, é o que acontece, por exemplo, com questões de mulheres negras, que também são subrepresentados também dentro desse âmbito de mulheres que participam aí da política, né? Então, a gente precisa pensar em representatividade de uma forma mais ampla, e é importante a gente ter pessoas que possam decidir sobre esses problemas, né? Em todos esses espaços. E sempre eu falo do legislativo, porque é no legislativo onde tudo efetivamente é apreciado, é decidido, é onde o debate acontece de forma mais favorável, né? Então, esse múltiplo olhar, né? essa consideração em relação às mulheres, né? A questão de gênero nesse processo é extremamente salutar e necessário. Professora, a gente sempre fala sobre representatividade, é muito interessante falar disso, que nós temos várias marcas sociais, né? Hoje a gente está falando de mulheres em contexto geral, né, Rubens? A gente vai ter um episódio que vai falar sobre outros tipos de representatividade. Por exemplo, na eleição de 2018, se eu não estou enganada, foi eleita a primeira mulher indígena, né, por Congresso. Então, Sim. assim, como assim, né? Como que esse povo não está lá? Né? Eles são os povos originários, por que não estão? Eu acho muito interessante, outro ponto que a professora falou é sobre como essa ideia, esse estereótipo do que seriam mulheres, né? E dentro disso, atinge essa ideia de estereótipo como uma mulher, um local feminino, de feminilidade, de doçura, de cuidado. Isso também dá um entrave, né? Para que possamos, né, Thaís, estar aí ocupando esses lugares de liderança. Gata, porque quando, numa situação hipotética, o Rubens fala grosso e manda, ele é só um chefe incisivo. Mas quando Laila fala grosso e manda, ela é a chata mas demais. ela é muito mais. Ela é mal amada. Exato. Ela não tem alguém que queira. Ela está em TPM. Então, assim... Ela é doida. Da piti, né? Ela tá dando piti. Ela é louca. Barraqueira. Ela é louca. O louca é extremamente louca grave assim, chamar as mulheres de louca. Quando não se tem um argumento no nível de conversar com a mulher, de rebater ela por ideias, ela é louca. E aí a gente tem que ver, né, meninas, isso é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, porque vem toda essa questão do machismo, do patriarcado, desde sempre. Né? Quando você fala assim, o lugar da mulher é esse, né, de enfeitar, de não sei o quê, mas veja bem, até nos contos infantis,
que eu falo que a gente conta tão suavemente para as nossas meninas. Eu adoro os desenhos da Disney. O que acontece nos contos infantis? A mulher, ela foi amaldiçoada por uma outra mulher. E quem vai salvá-la é um homem, é um príncipe redentor. Então, se você pega ali a Bela Adormecida, ela foi amaldiçoada e ela vai todo o reino e ela vai dormir ali pela eternidade, a não ser que ela seja salva por um príncipe redentor. A Rapunzel, e veio um príncipe escalador para tirar ela daquele lugar que outra mulher a colocou. Então, a gente conta isso numa suavidade, numa normalidade, e isso é desde sempre. A menina cresce, ou se ela não tiver um príncipe redentor, ela não vai ser salva de nada. Se ela não casar, se não vier um príncipe tirar ela daquela amargura que ela vai estar, ela vai ser infeliz para sempre. Ela não pode se salvar e, além disso, a inimiga número 1 é outra mulher. Outra mulher. E como é que você vai votar em mulher? E a questão da beleza, né? Mas tem a questão da beleza também, não tem? Quem é a mais bonita? Da Bela Adormecida, né? Sim, a Bela Adormecida. Todas as princesas que são salvas por príncipes, elas têm aquele estereótipo. Não, mas a bruxa mas perguntava agora... pro espelho quem é mais bonita do que eu. Ela tem que ser a mais bonita. Isso já vai criando essa rivalidade entre as mulheres. Preciso inserir aqui que algumas coisas, bem devagarzinho, estão mudando. E como desenhos é a minha praia... Da Disney. Já não é mais Rapunzel e Bela Adormecida. Não é. É Valente perfeita, que tem ali uma rivalidade com a mãe, mas depois ela mesmo se salva e salva a mãe. Tem, que mais? Moana. Moana, maravilhosa guerreira. Mulheres como protagonistas. Mulheres como protagonistas e que não precisam de alguém para ir... Do príncipe salvador. Exato, elas mesmas para elas ser salvam. felizes, se libertar de toda a maldição A Frozen, por exemplo, né? O Frozen traz a história das duas irmãs, que uma salva a outra. Então, uma deixa o reino para salvar a outra. Então, assim, aos poucos a gente está conseguindo, em massa, mudar alguma mentalidade. E aí, talvez seria o caso da gente no nosso dia a dia, né? Ver aquela cunhada falando que, a minha menininha, mas o meu menininho pode. Você dá uma, tipo, porra, cunhada, não fala isso. E eu falei o palavrão. Sim, mas tá tudo bem. Tá bom. É isso. É isso. Bom, enfim, ainda nessa questão de mulher ser chamada de louca, ter todo esse estereótipo, assim, quando vai debater, eu acredito, talvez, Tatiana, que a gente aguenta muito mais coisa do que homem. E que talvez por aguentar, porque estamos acostumadas a ser subjugadas, a serem atacadas, talvez estaria aí o erro. Porque, por exemplo, aí eu vou entrar num tema que é mais da alçada da Laila, sobre a violência de gênero, ou violência política de gênero. Tiveram alguns adesivos em carros, em épocas. Sim, foi com antes... pernas abertas, uma coisa... Você quer contextualizar? Não, a eleição presidencial, né, de 2014, né? Isso. Teve isso, né? Foi ali naquele segundo turno entre Dilma e Aécio, a figura da ex-presidente Dilma. Foi nessa eleição, né? Foi, acredito quando ela disputou a eleição, Mas assim, isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Então, isso é um exemplo apenas. Então, assim, e como é que a gente faz? A gente olha aquilo... não estressa, entre aspas, não dá um piti, mas se aquilo acontecesse com um homem, por exemplo, teria um movimento mais forte. Não acontece. É isso, não acontece. Não acontece. E aí até... Exato. Esse é o ponto que eu estou chegando. Será que a gente não teria que fazer um movimento mais bruto de não aceitar? Você começou a falar, assim, no início da sua fala, e você disse tudo. Tipo, nós somos obrigadas, desde sempre, a aguentar, a suportar. Né? Então, é um sutiã que aperta, a gente tem que se espremer. É um calo que está reforçado pelo salto. Né? É um sapato que você usa que dói, é um sutiã que aperta, é a depilação que você tem que fazer porque você não pode ter um pelo que te arranca, que você morre de dor, é a escova puxando seu cabelo, é tirar a sobrancelha, é não sei o quê, entendeu? Então, desde sempre, a gente é acostumada a se apertar para pertencer, a se apertar para caber, para estar dentro da princesa da Disney, né? Para você ser aquela que um dia vai ser salva. Inclusive para ser candidata, Tatiana? Também para ser candidata? Tem essa questão da imagem política também da mulher? Tem, tudo Porque isso. o candidato, né, tem alguns lugares de imagem que ele tem que ter uma esposa. Mas e a candidata? O que a mulher que imagem é essa? A mulher que ela não está dentro desse padrão imposto, né? Uma mulher que não seja casada, não tenha filhos,
não tem essa família tradicional de propaganda de margarina, né? Ela enfrenta ainda mais uma dificuldade. Uma mulher negra. Ai, tá negra e que na pobre. maioria das vezes ela é solteira ou divorciada porque existe aquela questão da solidão da mulher negra, né, Sim. linda? Então, gente, é muito complicado. Às vezes eu vou discutir assim com até amigos, sabe, sobre a questão da mulher, e aí a pessoa fala assim, eu vou falar, não, porque você não sabe o que é ser mulher. Você não sabe o que você está no parlamento, né, com 35 pessoas, o que eu vivi, né, ali dentro daquela roda ali, só pode entrar os parlamentares. Então, são 35. Terem 4 mulheres e 31 homens, e toda vez que você chegar para conversar, para tratar de um assunto político, de uma votação, você chega e você para tudo para comentar sobre como você está hoje. Nossa, mas hoje você está de branco. Ou mas ontem você estava com aquela roupa preta, você estava muito mais bonita. Como se esse fosse o assunto da mulher. Isso, como se esse fosse o assunto da mulher, como se nós estivéssemos vestidas para ele, né? E o comentário, por exemplo, eu tenho um apelido lá na Câmara que eu tinha, que é Pantera. Opa, chegou a Pantera. Sabe? E outros associada vários. à sexualidade, né? E aí, qual que é quando o você contexto? apela, quando você já está de saco cheio, você fala, cara, que saco, todo dia você vai comentar da minha roupa, você vai comentar do não sei o que saco. Aí você, nossa, você está estressada. Nossa, agora a gente não pode fazer um elogio mais. Que Não vocês, brinco mais não com sei o quê. você. Não brinco mais. E você Pode, precisa né? daquele cara para votar o seu veto. E aí a gente pode falar de um Assim? assunto... Pra derrubar o veto, né? Não precisa derrubar o veto, você precisa daquele voto daquele sujeito. Então, você tem que fazer... É uma microviolência, né, É secretária? uma violência diária. E aí é uma a gente- violência diária. Pensando em legislação, né, professora Luciana, há pouco tempo, se não me engano, em agosto do ano passado, que foi promulgada a Lei de Violência Política de Gênero, né, que delimita o que é e o que não é permitido em relação a gêneros, não só mulheres, né, os atravessamentos que mulheres e outros tipos de gêneros sofrem no sentido de atuação na vida pública. Professora, como que a gente pode pensar o que significa ter uma lei que aponta para essa... seria uma culpabilização, né? Direcional, olha, a culpa é sua, isso que você está fazendo, político, essa fala, esse gesto, essa grosseria, né? Essa violência, não só no falar, mas também no físico, né? Porque nessas casas políticas, a gente já viu casos de mulheres sendo apalpadas, né, dentro da casa política. O que significa ter essa lei? Bom, essas legislações são, né, a gente precisa considerar como avanços importantes e necessários, né, para garantir a segurança da mulher e, mais do que isso, né, para que ela reconheça também violências que são cometidas na rotina, né, da vida pública, né, e que às vezes são levadas como não é nada, né? Mas a partir do momento que isso está instrumentalizado, está normatizado, né, é muito mais fácil esse processo de conscientização, né? E isso reflete em toda a sociedade, né? Né, essas agressões psicológicas, verbais, patrimoniais e todas, né, elas precisam ser melhor identificadas, reconhecidas por essas mulheres. Então, acho que é um avanço, isso favorece aí, né, esse lugar ocupado pelas mulheres, né, e tem eu diria, um efeito pedagógico importante, né? E quando a gente menciona da questão da violência política, né, que você acompanha, né, tem um outro fato que a gente observa, né, em relação também à participação da mulher na política, o que às vezes também dificulta é justamente muitas mulheres não se sentem confortáveis de estar nesse espaço, porque ela, a todo momento, ela é ali atropelada, né? Então, às vezes, você tem né, deputados ou vereadores, né, enfim, que estão ali, quando você está apresentando algo, ele tenta traduzir o que você está falando, como se você não tivesse a competência, né, de fazer aquela mesma exposição, ou você é cortada, ou você é deslegitimada em qualquer tipo de ação, né?
Então, essa violência aí, né, você ter normas para conter essa violência, isso garante maior segurança para que a mulher atue, né, de forma mais confortável nesses espaços, né, e que outras mulheres daí possam também reconhecer esse tipo de violência e se somar, né, a essas iniciativas, a esses enfrentamentos aí que são tão necessários. Bom, É isso. não. Não é isso? Não, esse aqui é só um Não, pedacinho. também é isso. Pedacinho. É o início de conversa. É o início de conversa. Eu acredito, assim, ninguém me perguntou, mas eu acredito que talvez se a gente, sabe, der mais enfático, uma demonstração de que não quero, mesmo que seja que ela dê uma louca mesmo, pode ser que as coisas comecem a mudar um pouco mais rápido, sabe, Tatiana? E é difícil no dia a dia, na prática, né? Devido a toda essa questão cultural, enraizada, machista, né? Ainda mais quando a gente está, por exemplo, no meu caso, que é dentro de um parlamento onde se discute ideias, e você precisa da votação dos colegas para você aprovar matérias importantes que vai ajudar a mudar a vida de mulheres. Se você... É muito tênue a linha. Você tem que saber muito entre impor um respeito, né, a questão da condição da mulher, e até você vai até aqui, isso já chega, não dá, né? E ao mesmo tempo, se você for o tempo inteiro para o embate, incisivo o tempo inteiro, como a gente tem vontade de ser, você também não consegue, no caso do parlamento, aprovar o que você precisa aprovar. Então, muitas vezes você tem que passar por cima, não sei o quê, e ouvir as piadinhas, né? Teve uma campanha na Câmara que agora não vai ter mais psil, porque eles fizeram um verdadeiro corredor, assim, polonês, onde os assessores entravam, porque as meninas tinham que entrar ali no corredor com 2 homens, e aí ficava lá, era mexendo, encostando, não sei o quê. Então, aí começou a ter uma discussão sobre isso. Aí, quando os vereadores vinham conversar, falavam, agora eu não posso mais falar que você está bonito, porque tudo agora não pode, porque eu posso até Como ser se não preso. fosse errado antes, né? Como se Agora não fosse tudo é errado assédio, antes, e que agora, coitado dele, ele não pode mais fazer um elogio para uma mulher. Tipo, quem está pedindo seu elogio? Essa Sabe? validação, né? Então, O homem gente, tem que validar a mulher. Na né? verdade, eu falo isso muito para o meu pai. Eu falo, pai, você não tem noção. É um saco. A maioria das horas é um saco ser mulher nesses ambientes, ouvir esses tipos de coisa o tempo inteiro. Ainda mais em ambiente que a maioria são dos homens. Padrão, né? hétero, O branco. Padrão hétero, branco, é o homem ali, e que ele acha que você está pegando o boi de estar no parlamento, de estar falando, de estar participando de alguma coisa. Você conseguiu aquilo ali porque foi um direito de umas loucas que gritaram para lá. Então, ok, você está aqui, mas, cara, esse espaço é nosso. Fica quieta, fica na sua e pronto. Como se não fosse um direito, e como pensar que democracia é isso, né? Sim. Todas é pior, e todos estarem representados nesses espaços. Eles acham que ter 3 mulheres em meio a 35 já existe uma democracia. As mulheres estão tendo, sim, espaço, voz, vez. É triste e dolorido, né, cara, ouvir esse tipo de coisa. Bom, mas nós precisamos encerrar e... Agradecer a professora, né, pela participação. Professora, agradecemos também a sua participação, foi maravilhosa. Tatiana, obrigada por participar e tchau para os meus colegas. Professora, obrigado pelo contato aqui, tá? E o que a senhora quiser considerar no final aí, fique à vontade, professora. Eu, na verdade, queria reforçar, né, o agradecimento, né? Eu acho que essa pauta ela não pode morrer, né? Ela precisa estar permanentemente na agenda. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, né? Então, é um momento propício para a gente fazer uma reflexão, né? O que queremos aí e como a gente pode romper tantos obstáculos que a gente tem aí à ampliação da participação da mulher em todos os espaços, e especialmente na política, porque é onde, né, as decisões políticas são tomadas, né? Então, agradeço, para mim foi ótimo conversar com Laila, Thaís, Tatiane também, um prazer, e muita força aí, né, nas atividades políticas. Um grande abraço. Um abraço. Tatiana Lemos, obrigado pela disponibilidade, né, de conversar com a gente também aqui nesse ambiente do podcast, que se chama Ambiente, e a gente vai tratando sobre outras questões também. Nessas primeiras edições sobre eleições
e aí, né, fatores, contextos políticos relativos aqui às eleições. Obrigado, Tatiana. Obrigada a você pelo convite de toda a Rádio Sagres aqui, toda, não é rádio, né? Sistema Sagres. Está crescendo, Thaís, está Laila, crescendo. essa professora que também, né, foi muito enriquecedor, tudo que ela disse, e nós precisamos disso, conversar, levantar, né? Cada mulher que assistir, que vai a gente conseguir acender alguma coisa nela, já vai fazer toda a diferença, né? Porque juntas nós somos fortes, né? Se não fossem aquelas mulheres lá atrás, lutando pelo direito ao voto, se não fossem as mulheres que não se calaram, hoje a gente não estaria, inclusive, aqui, né? Sentada nessa bancada, fazendo esse podcast. Que é de lugar de mulher também é na política, né, secretária? Lugar de mulher é ir na política onde ela quiser, né? Então, obrigada a vocês, foi uma honra. É isso, né? Na frente do microfone, enfim. Thaís, até mais, até a próxima. Até mais, Rubens, até o próximo episódio que vem aí, na sequência, né? É isso. Vem na sequência no YouTube, né? No tocador de podcast também. Tchau, Laila. Tchau, Rubens. Gente, essa primeira edição, então, do Podcast Ambiente, o podcast de contextos políticos aqui do Sistema Sagres, abordou a ODS número 5, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que trata sobre igualdade de gênero. E eu tive um prazer aqui de ouvir e aprender muito. Espero que você, homem, a Tatiana citou que as mulheres, né, possam ter sido impactadas de alguma maneira. Tomara que você, homem também, que está nos acompanhando, tenha de alguma maneira sido impactado. Acho que a gente vai ter cumprido um pouquinho a ideia aqui, que é discutir os contextos políticos. Então é isso, obrigado a todas e até a próxima edição aqui do nosso Ambiente.